Bom dia, minha gente. Professor Sérgio Carim. Essa videoaula eu estou gravando especificamente para a turma do oitavo ano AIE do Colégio Adventista lá de Lauro de Freitas. O assunto ainda é iluminismo. Essa semana eu fiquei de gravar a segunda parte do iluminismo, que fala exatamente sobre os pensadores iluministas e também sobre o despotismo esclarecido. Bem, na primeira videoaula sobre esse tema iluminismo, eu analisei toda a conjuntura de crescimento do iluminismo, de surgimento do iluminismo, assim como suas principais características e conceitos do iluminismo. Essa videoaula de hoje, ela é uma síntese da live de segunda-feira. Né? Segunda-feira eu fiz uma live para o pessoal do oitavo ano, falando tudo sobre iluminismo, inclusive sobre o despotismo esclarecido. Mas alguns não assistiram a live e ficou faltando essa segunda parte. A primeira parte já está publicada na plataforma e essa segunda videoaula, portanto, ela vai falar sobre os principais pensadores. Bem, são vários, né? Se a gente for enumerar aqui os pensadores iluministas. Então, como nós temos aqui uma videoaula sintética, é claro que temos que destacar as principais características desses pensadores e eu enumerei aqui alguns, como por exemplo Galileu Galilei, né? No qual desenvolveu as suas teorias na área das ciências, né? Assim como também outros em áreas das ciências humanas e também das ciências humanas e ciência política e também da economia. Então vamos destacar aqui, além de Galileu Galilei, que foi um teórico, né, brilhante científico e sua teoria, nós temos dentro das análises filosóficas dos pensadores iluministas aqueles que trataram da política, como é o caso de Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, são os dois principais filósofos que a gente pode destacar. Falando um pouco sobre Montesquieu, que foi aquele que elaborou o Espírito das Leis, né? Onde ele atua numa crítica ao Estado absolutista. Vale ressaltar que todos os pensadores, em sua maioria, quase que a totalidade, eles são críticos ao antigo regime, ou seja, ao Estado absolutista e suas normas centralizadoras, e também crítica à Igreja Católica, né? Então nós temos aí Montesquieu, Rousseau, Voltaire como os principais articuladores dessa crítica ao Estado absolutista, também conhecido como Antigo Regime. Em sua obra, O Espírito das Leis, Montesquieu ele propõe a divisão do Estado em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso já como uma forma de descentralizar o poder real, aquele que, durante a vigência do Antigo Regime, era centralizado nas mãos do rei. Né? Isso é uma característica extremamente interessante para esse momento histórico. Haja vista que nós estamos falando do século XVIII e até hoje ainda tem governantes que não se sentem à vontade, né, dentro dessa tripartição de poder, né, que é uma tripartição, diga-se de passagem, que se adequa à maioria dos estados hoje dos países da contemporaneidade. A outra característica importante também dessa tripartição de poder é que acaba, além de descentralizar o poder na mão do real, ele torna justamente dá uma autonomia aos poderes, onde cada um pode legislar para o seu próprio poder, mas que vivem entre si em harmonia. Portanto, há uma conjuntura mais de segurança, né, e ao mesmo tempo de independência do Estado. O outro pensador importantíssimo também, no qual eu sou fã número 1, é Jean-Jacques Rousseau, onde ele destaca, entre outras linhas do seu pensamento, a participação popular dentro das escolhas de um Estado. Portanto, ele pode ser considerado também o pai da democracia, haja vista que ele não reconhece a legitimidade do poder absoluto, justamente porque não foi a maioria que colocou lá. Né? Então, ele defende muito que as inovações do mundo eles passam muito pela mão do povo, com a participação popular, já que o Rousseau ele é um dos grandes críticos do Estado absolutista, exatamente por essa centralização do poder. No campo também da Igreja Católica, Voltaire foi um dos filósofos que também criticou justamente esse fanatismo religioso que havia na Igreja Católica e a sua manipulação como um todo sobre a sociedade. Falando também dos filósofos do Iluminismo, nós temos aí aqueles que
montaram e se estruturaram a sua filosofia de pensamento com relação à economia. E a crítica principal era em relação ao mercantilismo, que era uma política econômica adotada pelo Estado mercantilista. Então nós temos aí Adam Smith, que foi aquele que mais estruturou, entre outros, John Locke, por exemplo, mas Adam Smith foi o que mais estruturou a possibilidade da crítica ao mercantilismo como uma forma contrária àquilo que se pregava dentro da teoria e da filosofia iluminista. Portanto, os iluministas da área econômica eram chamados de fisiocratas, porque defendiam a natureza, a liberdade do negócio. E aí surge a expressão laissez-faire, laissez-passer, que é a liberdade de economia, onde aqueles que realmente eram entendedores do processo econômico, né, dentro da classe burguesa também, principalmente, defendia essa liberdade de comércio e sem o intervencionismo do Estado absolutista na economia através do mercantilismo. É importante ressaltar isso. Bom, com relação ao despotismo esclarecido, nós temos aí uma reação do Estado absolutista aos filósofos e ao iluminismo, né? Aos filósofos iluministas e ao iluminismo, passando inclusive pela questão do déspota, que é aquele que é o representante do poder absoluto. Né, quando se fala em déspota ou despotismo, se refere ao autoritarismo, ao absolutismo, no caso, ao Estado absolutista. E o despotismo esclarecido foram aqueles déspotas que se vestiram do conhecimento iluminista para se estruturarem e se instrumentalizarem melhor. Como é o caso, por exemplo, do governo de Portugal, o Marquês de Pombal, o da Áustria, entre outros estados absolutistas que buscaram esse despotismo esclarecido como forma de se defenderem das ideias iluministas. E nada mais foi do que uma melhoria da máquina do Estado no controle das suas ações. Então foram criados novos órgãos, novas estruturas administrativas, foram escolhidos funcionários competentes para administrar o Estado, principalmente na área econômica, na área tributária, na área de controle de negócios, né? E principalmente nas colônias, como foi o caso de Portugal com o Marquês de Pombal, onde ele enviou o Marquês de Pombal para controlar as ações anticolonialistas aqui no Brasil. Vale ressaltar que o iluminismo ele é precursor de diversas revoluções que vão acontecer no século XVIII, no século XIX, quiçá no século XX. Então o iluminismo, na verdade, ele tem essa flexibilidade ideológica de atravessar os tempos históricos. No caso, por exemplo, da América, o iluminismo influenciador das emancipações das colônias americanas. O Brasil, por exemplo, influenciou no Brasil, ainda na época de colônia, diversos movimentos emancipacionistas de independência, como foi o caso da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, né, da própria independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, só para citar aqui alguns dos principais. O tema igualdade, liberdade e fraternidade se encaixa também muito aos dias atuais, onde a gente pode substituir a fraternidade também pela solidariedade. Ok? Essa é a nossa aula de iluminismo, a segunda parte que estava faltando. Aproveitem e na próxima semana tem live também sobre atividades que nós vamos fazer sobre o iluminismo. Um abraço. Até.